Oi, pessoal. Eu sei que hoje é quinta-feira, então eu estou devendo vídeo de topologia geral de ontem, mas ontem foi um pouco complicado. Eu acabei gravando vídeo de conjuntos antes, tá? E aí, eu, quando eu fui gravar, quando eu queria gravar o de topologia geral, esse rapaz aqui, cadê? Ué, o que aconteceu? Esse rapaz aqui me impediu de gravar, tá? Aí, por isso eu estou gravando hoje. Aí eu, para ganhar um pouco mais de tempo, eu já fui escrevendo, tá? E aí eu vou meio que falando aqui. Quem sabe, se sobrar tempo no final, a gente já entra em bases locais. Tudo bem? Então eu vou me diminuir um pouquinho aqui, tá? Ainda estou aparecendo. Vou fazer esse teste hoje de continuar aparecendo micro enquanto eu vou escrevendo na lousa. Eu acho que dá até para ficar um pouquinho maior, que eu dificilmente eu uso esse cantinho. Se eu usar esse cantinho, eu vou me policiar para não usar esse cantinho. Provavelmente isso significa que eu vou usar bastante. Mas então, vamos lá. A gente tinha, no último vídeo de topologia geral, de quarta-feira, a gente essencialmente atacou os espaços de Hausdorff, né? A gente viu que são caracterizados, a princípio, por essas três condições aqui. Que é a da unicidade de limites, né? Para todo filtro, aqui falta um para todo filtro, aqui falta um para toda net. Então, você pedir que no espaço topológico todo filtro que convergir converge para um único ponto, ou seja, você dizer que o limite dele tem cardinalidade menor ou igual que 1, é equivalente a você pedir a mesma coisa para nets, e a mesma coisa que você pedir que para quaisquer dois pontos distintos de espaço, você consegue abertos disjuntos que contém cada um desses pontos. Tá? Isso aqui é ser um espaço de Hausdorff. Então, a gente tinha visto isso. Vocês viram que eu quase usei o cantinho onde está a minha imagem, né? Eu sou um imbecil, mas tá, eu consegui não usar. Tudo bem. Então, isso foi o que a gente viu no último vídeo. Daí, uma coisa que pode eventualmente ser levantada pelo leitor que não gosta de filtros nem de nets, que ele quer viver no âmbito das sequências para sempre, seria você perguntar, ué, mas às vezes a gente caracterizou os espaços de Hausdorff como sendo aqueles em que as nets convergem para no máximo um ponto, filtros também, mas poderia ser o caso que, bom, você foi fundo demais, você não precisava ter ido tão fundo. Isso já valeria para sequências, essa caracterização. Tá? Isso é falso. Tá? Aqui tem um contra-exemplo bem bobo. Tá? A gente pega um conjunto não enumerável, x, que vocês quiserem. Pode ser a reta real, o conjunto das partes de n. Pode ser maior que isso também. Tá? Tanto faz, o que importa é que ele seja não enumerável. Aí você pega o conjunto de todos você pega a família de todos os subconjuntos de x com um complementar enumerável, tá? Isso aqui é tipo a topologia cofinita, só que aqui a gente pede que o complementar seja enumerável, então é a topologia coenumerável, o nome disso aqui, tá? Vale a pena colocar, se eventualmente vocês quiserem pesquisar alguma coisa mais sobre isso no Google, coisas assim, no Stack Exchange, é a topologia coenumerável. Em geral, se não me engano, ela é chamada de co-countable, né? Co-countable topology. Tem o cofinite, agora eu não sei qual é a pronúncia. Mas, assim, a tradução que você imagina que seria para o inglês é a tradução certa. E aí você vai encontrar mais material sobre isso. Tá? Isso aqui, de fato, é uma topologia, um exercício simples. Mostrar que isso é uma topologia. Essencialmente, o mesmo argumento da topologia cofinita mostra que isso aqui é uma topologia em X. Agora, o interessante dela é que nessa topologia, se você tem uma sequência xn que converge para um x, então essa sequência xn é quase constante. Em que sentido? No sentido de que existe um certo índice m
a partir do qual xn é igual a x para todo n que é maior ou igual que esse n. Tá? Como que você se convence disso? Bom, a gente pega um... Minha barba está grande, está incomodando já. A gente pega um... Como a sequência converge para x, dado qualquer aberto que contém o x, é verdade que existe um índice a partir do qual todo mundo da sequência está nesse aberto. Em particular, se você pegar todos os xn's que aparecem na sequência e tirar e fizer isso aqui, ó, x menos xn, tal que n pertence aos naturais, tá? Por via das dúvidas, tira... isso, você tira esse cara aqui. Tá? Você tira toda a sequência e só para não dar bagunça, você tira o pontinho x para o qual ela converge. Tudo bem? Esse A aqui, ele Pera, eu tô falando abobrinha, né? Eu acho que eu tô falando abobrinha. Não, eu curiosamente não estava falando abobrinha. A questão é que esse cara aqui vai ser o seu A, tá aberto. Tá? Nota que quando a gente fizer x menos A, o que vai sobrar é esse negócio aqui, todos os xn's que são possivelmente, que são diferentes do x. Tá? Isso aqui é no máximo enumerável, então de fato esse A é um aberto. Ele contém o x pelo modo como a gente tomou. Então vai existir um m a partir do qual todos os xn's estão dentro desse A. Só que o único modo disso acontecer é se xn for o próprio x. Tá? Então, disso segue que as sequências que convergem, elas convergem porque a partir de um ponto elas são a mesma coisa. Elas são constantes, quase constantes. Em particular, se uma sequência converge nesse espaço, o limite para o qual ela converge é único. Tudo bem? Já que elas são quase constantes. Se uma mesma sequência convergisse para... Não tem como uma mesma sequência convergir para dois pontos distintos. Porque ela é quase constante. Então, a partir de um certo momento está tudo igual. Apesar disso, esse espaço não é de Hausdorff. Tá? Ele não vai ser de Hausdorff porque a gente tomou esse cuidado aqui de pegar ele não numerável e está pegando isso aqui. Tá? Então, não vai ser de Hausdorff. É relativamente fácil mostrar que não vai ser. Tá? E aí, bom, é um espaço que não é de Hausdorff, no qual os limites de sequência são únicos quando existem. Então, não é suficiente você considerar em quaisquer espaços topológicos apenas o limite de sequências convergentes. Tá? Os espaços onde isso acontece são, por exemplo, os espaços first countable, que a gente vai chegar já já, e mais geralmente os chamados espaços sequenciais, que são os espaços cujas topologias são, em certo sentido, caracterizadas pelas sequências convergentes. Mas isso é lá para o final dessa primeira playlist. Tá? Ok. Tudo bem. Certo. Então, nos convencemos daquilo. Agora, então, quando a gente está num espaço de Hausdorff, como se uma sequência, se um filtro, se uma net convergem e desconvergem para um único ponto, faz sentido a gente usar limite de f e limite de xd, em vez de denotar o conjunto dos pontos para os quais a sequência, o filtro, a net convergem, em vez de denotar o conjunto desses pontos, como não são esses pontos, é um ponto só, existe a unicidade, faz sentido a gente usar essa notação para indicar esse ponto específico. E aí, quando a gente estiver no contexto de espaços de Hausdorff, essa notação limite de f, limite de xd, vai indicar esse ponto, e não apenas o conjunto
que contém esse ponto, que seria a partir do caso original. Claro, a gente poderia fazer uma outra anotação, tá? Mas a ideia das notações de matemática não é que a gente seja escravo delas, sim o contrário. Tá? Então, vamos usar a mesma notação. Então, em particular, se a gente estiver no contexto onde a gente tem x e y espaços de Hausdorff, e aí tem uma função entre esses dois caras, que são de Hausdorff, essa função vai ser contínua se e somente se, sempre que você pegar um filtro que converge para o seu limite, que é único, ocorrer que a f do limite é o limite da f do objeto em questão. Então, se for um filtro, f do limite do filtro é limite do filtro induzido pela f, que a gente empurra. A gente viu como que a gente pega um filtro e empurra com uma função. Mas, geralmente, também, e essa versão aqui é mais amigável para esse tipo de argumento, o copo está na frente da TV. Sempre que você tiver uma net que converge, a f do limite dessa net é igual ao limite da net induzida pela f. Então, essencialmente, em espaços de Hausdorff, você tem o direito de dizer que uma função é contínua, se somente se ela comuta com limites. Tá? E comuta no sentido pontual mesmo, de pegar a f do ponto limite, que é único, e levar no único limite desse cara aqui que vai ter que existir. Tá? Isso, claro, isso é um caso particular da mesma versão de comutatividade que a gente viu para espaços topológicos quaisquer, tá? Só que lá a gente tinha que tomar cuidado de que não ia ser a f de um ponto, mas a f de qualquer limite. Você pega qualquer limite do filtro, que ele, em contextos gerais ele pode convergir para mais de um. Então a f de qualquer cara para o qual a f converge, um x tal que f converge para x, esse fx vai ser tal que o filtro f de f1 converge para fx. Mesma coisa com a net. Tá? Então aqui fica um pouco menos bagunçado a notação, por assim dizer. Tá? E aí, bom, para a gente ver algumas coisas a seguir, algumas aplicações interessantes de como esse tipo de caracterização aparece no dia a dia da matemática elementar, por assim dizer, a gente tem esse lema, tá? Ele é relativamente tranquilo. Se a gente tiver, e ele é um caso particular de um exercício, tá? Que esse exercício está aqui em algum lugar, eu vou até colocar ele aqui, só para mostrar para vocês. Esse exercício, eu precisei dele no capítulo 5. Foi o exercício 199. Sim, há muitos exercícios no que eu estou escrevendo. Aqui. Esse exercício que a gente vai ver, notem o enunciado, a gente tem conjunto, uma família de funções saindo desse conjunto e indo em espaços topológicos, e a gente considera a topologia fraca em X induzida por essas funções. Daí, uma net nesse X, ela converge para um certo X, se e somente se quando a gente aplica as funções da família de funções que induzem a topologia, se e somente se a convergência é verificada por cada uma dessas funções. Tá? Essa é a versão geral desse lema que eu vou mostrar agora, que é esse aqui. Tá? Você tem uma família de espaços topológicos, considera o produto desses caras, e aí você pega um pontinho nesse produto. Tá? Um pontinho nesse produto nada mais é do que uma iupla. Tá? É um negócio assim, é um xi tal, com i pertencente aí. Tá? Então, se você tiver uma net em X, ou seja, uma net de iuplas, então cada um desses xd é da forma xdi, com i pertencente aí, tá? Então, cada um desses bichinhos é alguém que mora em X, tá? E é uma net, então esse d está no cônjuge dirigido, enfim. Uma net em X,
ela converge para esse x que a gente travou, C e somente C, quando você fizer a net induzida em cada xi, deixa eu colocar aqui, em xi, C e somente C, quando você fizer a net induzida em cada xi, pela iésima projeção natural, essa net aqui converge. Tá? A mesma coisa para um filtro. Se tiver um filtro nesse produtório grandão, esse filtro converge para o X, sem somente ser quando você olhar o filtro induzido no XI pela iésima projeção, ele converge para a iésima projeção do X, e isso ocorre para todo X. É um C somente C, tá bom? Se tem A e no item B, a implicação, no caso, se converge no X, então converge em cada fator, decorre do fato de que as projeções são contínuas. Tá? Então, lembra que se uma função é contínua, se ela leva coisas convergentes em coisas convergentes, então, essa ida é porque as projeções são contínuas. A topologia produto ela é feita para que as projeções sejam contínuas. A volta é um exercício. Tá? Tem vários jeitos de fazer a volta. Por exemplo, usando o fato de que cada uma dessas aqui converge, você quer mostrar que converge no produtório, você pega um aberto, observa que basta você pegar um aberto subbásico, tá? Um aberto subbásico é uma coisa assim, é uma pré-imagem de um V, onde esse V está contido em x e é aberto. Tá? Quando você faz o I variar no conjunto de índices I e o V variar dentro dos abertos dos xis correspondentes, isso te dá uma subbase para o seu espaço, para a topologia do produto. E aí, nota que para você verificar que converge, basta você mostrar que converge para espaço para abertos subbásicos. Isso é verdade? Vai ter que ser. Sim, fica aí um exercício implícito. Mas aí, se você quer mostrar esse negócio, bom, esse V sendo aberto de xi, você pode usar o fato de que para esse I em particular, essa projeção converge e aí acabou. Tá a mesma coisa para o outro caso. É um exercício bom para praticar. Tá? Antes de ir para a próxima lousa, só uma observação. Tá? Cabe, inclusive, eu acrescentar uma lousa aqui. Observação. Esse lema, o lema anterior, ele justifica o nome que a topologia produto também costuma ter, que é a topologia da convergência pontual. Tá? Por que isso? Bom, imagina que a gente está no seguinte cenário. A gente está no cenário onde o conjunto I de índices é um espaço topológico Y, tá? Então, ele mesmo é um espaço topológico Y. Tá, isso é irrelevante porque eu vou falar, mas fica psicologicamente mais agradável. E para todo Y que pertence a Y, o xy correspondente é o mesmo espaço Z travado, tá? Então, quando a gente faz esse produtório aqui, isso é a mesma coisa que o conjunto de todas as funções que saem de y para z. Tá? E aí, quando a gente coloca uma... Então, deixa eu só escrever aqui, é o conjunto de todas as f's. Agora é bom usar um tal que com barra. Tal que f é uma função de y para z. Daí, quando a gente coloca a topologia produto nesse cara aqui, que é a mesma coisa que isso,
a gente vai ter que que se a gente tiver uma net de funções fd aqui dentro, essa net de funções converge para uma f, C e somente C, para todo índice, ou seja, para todo y que pertence a y, ocorre fd de y convergir para f de y. Ou seja, se essa convergência ocorre, se quando você aplicar, que a projeção aqui é simplesmente a avaliação, se quando você aplicar a f de d no y, ela convergir para o y para todo y. E quem é y é um ponto do domínio das funções aqui. Então, esse pontual é por conta disso. Tá? Então, quando você vê a topologia da convergência pontual, é a topologia produto. Tá? Ah, não, aqui existe um homeomorfismo entre esse cara. Não, esses caras são iguais como conjuntos, tá? Tentar pensar nessas coisas como objetos de natureza diferente é, 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 é uma frescura muito grande, é de um medo de conjuntos que não cabe mais no século atual, tá bom? A gente não precisa mais ter medo dessas coisas. Então, a topologia da convergência pontual é a topologia produto. Então, é só um outro nome para ela. Feito esse desabafo, vamos continuar. Um corolário do lema que a gente acabou de discutir é que produto de espaços de Hausdorff, então você pega um produto de espaços topológicos. Esse produto de espaços topológicos é de Hausdorff, se e somente se cada um dos fatores é de Hausdorff. Tá? Vou fazer só uma direção, a outra um exercício bobinho. Tá? Para a gente mostrar que o produtório é de Hausdorff, eu vou fazer a direção que eu acho mais... Perdão. Eu vou fazer a direção que eu acho mais bonita. Tá? A gente pega uma net no produtório. Tá? Essa net tal que ela converge, ou melhor, vamos escrever assim, tal que o limite, ou melhor, tal que x e y, isso, pertencem ao limite de xd, ou seja, xd converge para x e xd converge para y. Agora, como pelo lema anterior, a gente tem que, quando a gente faz a iésima projeção do xd, essa iésima projeção do xd tem que convergir para o π de x, πi de x. E a mesma coisa tem que acontecer com o y. Só que o que ocorre? Ocorre que a gente está supondo que cada xi é de Hausdorff. Portanto, π de y é igual a π de x. Só que isso é para todo i. Ou seja, x e y são iguais coordenada a coordenada. Portanto, eles são a mesma iúclea. Tá? E aí acabou. Mostramos que uma net que converge para um único ponto. Portanto, o produto é um espaço de Hausdorff. Acabou. Não tem que pegar aberto básico nem nada. Tá? Agora, umas consequências legais disso. Então, por exemplo, acho que eu devo ter elencado uns 3 exemplos. Primeiro exemplo, coisas que a gente vê em cálculo 2, o início de análise na reta, varia muito. A gente já sabe que eu acho que eu deixei isso como exercício. Mostrar que as operações de soma e produto na reta são contínuas. Tá? Então, é um exercício bem tranquilo. Eu acho que eu devo ter feito isso em cálculo 2 ou cálculo 3, quando eu estava no jardim de infância. Aí, como elas são contínuas, e R é um espaço de Hausdorff porque, bom, ele é métrico, então métrico é Hausdorff. Foi um dos exemplos motivadores de espaço de Hausdorff que a gente viu. Então,
Se a gente tiver duas sequências que convergem, uma que converge para x e outra que converge para y, então, se a gente olha a sequência xn,yn no R cartesiano R, como elas convergem coordenada a coordenada, elas vão ter que convergir para o xy. Agora, como isso aqui converge e essas operações, aqui eu chamei de estrela, mas para indicar qualquer uma dessas duas, são o produto. Como elas são contínuas, quando eu aplicar uma aqui e aplicar a outra aqui, essa convergência tem que ser mantida só que no codomínio da função. Ou seja, isso aqui está falando que se eu pegar o limite de xn operado com yn, isso vai ser a mesma coisa que fazer o limite de xn operado com o limite de yn. Tá? Que são exercícios clássicos de cálculo. Você mostrar que limite da soma é a soma dos limites. O limite do produto é o produto dos limites de sequência. Isso sai desse tipo de coisa. Tá? Certo. Ok. Então, uma aplicação bem boba, de algo que é visto milhões de vezes e é só um efeito colateral dessas coisas que a gente está vendo. Mas, geralmente, quando a gente está em cálculo 1, por exemplo, a gente costuma ter esse tipo de situação. Né? Tem um subconjunto da reta e pega um ponto de acumulação. Tá? Eu não lembro se eu tinha definido o que é ponto de acumulação de um conjunto, mas isso aqui significa dizer que azinha é ponto de acumulação de azão, é você dizer que todo aberto, toda vizinhança, na verdade, o N é para vizinhança. Você pega uma vizinhança do A, então essa vizinhança vai interceptar o azão em algum ponto que não é o azinho. Tá? Então, é um pouco mais forte do que dizer que o A pertence ao fecho. Tá? Porque dizer que o A pertence ao fecho, que ele é um ponto aderente, isso aí é pedir isso aqui. Ó. Então, poderia ser o caso que o ponto que atesta que essa interseção é diferente de vazia é o próprio A. Quando o ponto é de acumulação, a gente exige que seja um outro ponto que ateste que a interseção é diferente de vazio. Essa é a sutil diferença. Daí, quando a gente está nesse contexto, a gente define limite de uma função que sai de A em R, como sendo o número real L, C e somente C, um monte de abobrinha tem aqui para tudo epsilon, existe não sei o que, tal. Tá. Isso é um caso particular de um limite de net, que a gente já viu. Tá? Como? Aqui está o nosso A, certo? Então a gente vai, por via das dúvidas, vamos tirar o Azinho do A, só para garantir um bom comportamento. E aí, se a gente pegar dois pontos nesse A duplo aqui, nesse A estranho, isso aqui era para ser uma coisa tipo isso aqui, math. Pensem nisso, tá? Compilem isso na cabeça de vocês, era para ser uma coisa assim. Mas eu fiz com pressa. Se a gente pega dois pontos aqui dentro, a gente vai dizer que x e y, a gente vai dizer que x é menor ou igual que y, ou isso aqui é melhor a gente ler, o x é mais fraco do que y, se somente se quando a gente fizer o módulo, o valor absoluto do y menos a, tá? Isso aqui é um número real e tal, se isso for menor ou igual que o valor absoluto do x menos a. Então, a ideia é que o Azinho está aqui está a reta real. Quanto mais próximo o Y estiver do A, mais forte ele é. Então, como a ideia da net aqui, a gente vai se aproximando do limite quanto maior for o índice, então, como o índice aqui, em certo sentido, são os caras que estão na reta se aproximando do A, então, quanto mais próximo do Azinho, mais forte ele é. Então, mais longe no conjunto dirigido você está andando. Tá bom. Essa relação aqui vai ser uma relação de ordem. Eu não, provavelmente ela não vai ser, como chama? Antissimétrica, porque a gente pode ter situações assim, né? Tipo,
dois caras que estão à mesma distância, só que um está de um lado, outro está do outro. Mas ela vai ser reflexiva, transitiva e vai ser dirigida. Então, essa relação de ordem aqui dirige o conjunto A. Então, a gente pode montar nets em cima desse cara, porque ele é um conjunto dirigido. Em particular, essa função aqui, f, que sai do A normal e vai em R, a gente restringe ela a esse A estranho, esse A duplo, e ela dá para a gente automaticamente uma net. Né? Porque o que é uma net? É uma função que sai de conjunto dirigido e chega no nosso espaço topológico. Aí o legal é que essa net que a gente montou, ela converge para um L, C e somente C. Aqui esqueci de escrever. O limite usual da função f de x quando x vai para A é L também. Tá? Então, novamente, propriedades operatórias de limite. Soma de limite, de função, produto, não sei o que, quociente, isso tudo sai da continuidade das funções produto, soma e divisão por elemento diferente de zero, que a gente já tem lá. Isso tudo sai das coisas que a gente já está fazendo. Tá? Então, esses exercícios, digamos assim, clássicos, são subcasos dessas coisas que a gente está vendo. Agora, talvez o mais legal seja esse aqui, a integral de Riemann. Tá? Integral de Riemann, ela é o limite de uma net. Como? Então, vamos fixar um intervalo fechado limitado da reta AB. Tá? Então, aqui, claro que a gente está com A menor do que B. Pega uma função de AB em R, tá? Eu só vou usar essa função f daqui a pouco. Por enquanto, só vamos pensar no intervalo. Fixado esse intervalo, a gente pode considerar o seguinte tipo de objeto. Tá? A gente vai considerar uma partição desse intervalo, tá? Como sendo não uma partição estranha, mas uma partição dessa forma aqui. A ideia é que a gente vai ter o intervalo AB aqui, e aí a gente tem uma partição, vai ser uma coisa da forma, vai ser uma sequência finita de pontos do intervalo AB, então A0 até um certo AN, e esse N varia, tá? Tá, e deixa eu colocar aqui, N pertence aos naturais, então esse N pode variar. Aliás, esse N não pertence aos naturais, esses naturais, pertence a esses naturais, né? Que são os naturais maiores do que zero. Porque tem que ter sempre pelo menos 2 pontos na sua sequência. Porque a gente pede que o primeiro ponto, o A0, seja o A, o extremo menor do intervalo, e o último ponto da sequência a gente pede que seja o B. Tá? E eles estão ordenados de maneira que o A1 é menor que A2, que é menor que A3, que é menor que A4. Isso é uma partição do intervalo. Aí, só que aqui a gente está considerando P, T, né? Esse T é uma tag, acho que é uma marcação, pontilhamento, tem vários nomes nos livros de análise da vida, análise real. Eu chamo de tag porque é mais curto, né? 3 letras, tag. Poxa, bacana. Uma tag dessa partição, uma tag dessa partição aqui é uma sequência também infinita de pontos, tá? Só que ela tem um ponto a menos, essa aqui vai do A0 até o AN, essa aqui vai do T1 até o TN. E ela satisfaz isso aqui. Para todo izinho de 1 até N, o TI da tag, o iésimo termo dessa tag aqui, ele está entre o AI-1 e o AI. Então a ideia é que você tem aqui a sua partição, aqui estão os pontinhos, aqui está o AN. Se esse cara é o AI-1 e esse outro aqui é o AI, então aqui no meio, em algum lugar, nesse intervalo, ele pode percorrer qualquer ponto, pode ser qualquer um desses intervalos. Você tem o TI. Então vejam que para fixado uma partição, você tem possivelmente infinitas tags para essa mesma partição. Tá? Não importa qual.
Então a gente considera o conjunto de todos os pares dessa forma, onde P é uma partição e T é uma tag desta partição. Agora, o que a gente faz? Dado uma partição P, a gente vai chamar esse negócio aqui, que é a norma de P. O nome usual é norma de P. Opa, norma de P, norma da partição. Vai ser o máximo desses números aqui, ó. Então, vejam que esse AI menos AI menos 1 é exatamente a gente olhar esse intervalinho aqui e calcular o comprimento dele, porque a gente está pegando o AI e subtraindo dele o AI menos 1. E isso é justamente quando você vai definir, por exemplo, qualquer noção razoável de medida na reta, para efeitos de análise, isso vai ser a medida do intervalo. Tá? Então, o que ocorre é que a gente... Então, explicitamente, a norma de P é o maior tamanho de um intervalo que aparece na partição. Tá? Porque a gente pode ter partições de todas as formas, tal, mas aí a norma vai ser o tamanho, vai ser o tamanho do maior intervalo que aparece lá. Agora, dado esse monte de informação, o que a gente tem é o seguinte: quando a gente considera o conjunto de todos os pares P de T dessa forma, a gente pode colocar uma ordem, a gente pode colocar uma ordem reflexiva, transitiva e dirigida, que eu vou denotar assim, que torna esse cara aqui um conjunto dirigido, e essa ordem é simplesmente usar a norma, que em geral isso aqui a gente diz que Q é mais fina do que P. Opa, do que P. Esse P não é duplo. Então a gente diz que a partição P com a tag T, essa tag aqui ela nem entra na definição, ela é meio à toa. Então um parzinho aqui é mais fino do que o outro se a norma do outro é menor ou igual que a norma do primeiro. Tá? Então a ideia é que quanto menor for o tamanho do maior subintervalo da partição, mais fina ela é. Então a ideia é que você está particionando o seu intervalinho em subintervalinhos bem pequenininhos. Quanto menores forem os comprimentos desses intervalos, mais fina vai ser a sua partição. Isso aqui vai ser um conjunto dirigido. A ideia é que se você pega dois pares P de T e Q de T para você montar a sua partição que é mais fina que as duas, né? Porque dados dois, a gente quer encontrar um terceiro que seja mais fino do que ambos. Você toma a reunião de P com Q em certo sentido, você pega os pontos que estão lá, coloca todos num saco e obtém uma nova partição. Essa partição vai ter que ser mais fina que ele. E esse R aqui você escolhe arbitrariamente, que não importa quem vai ser. Então é um negócio dirigido. E aí o que a gente faz agora? Dado um conjunto dirigido, é irresistível nosso desejo de considerar nets em cima desses conjuntos dirigidos. Então, alguma vez que a gente tem aquela função f fixada, o que a gente faz é considerar esse número aqui, que é o que se chama de soma de Riemann, né? A soma de Riemann da partição tagueada, da partição marcada, que eu denoto assim, somatório da f com respeito a esse par, vai ser explicitamente isso aqui. A f do TI, do pontinho que está no meio da partição, vezes o comprimento do subintervalo no qual o TI mora. E a gente faz isso, soma isso de 1 até n, onde quem é esse n, né? Isso aqui, esse n seria um n de p, tá? Aqui é porque implicitamente a gente está pensando que a partição, nesse caso, é isso. N de P. Então, claro, se for uma partição que
Aqui aparece o número 19, esse N vai ser 19. Se for 1 milhão, vai ser 1 milhão e assim vai. Então agora a gente tem uma net associada a esse conjunto dirigido. O que vai acontecer então é que a definição usual de dizer que a f é Riemann integrável é equivalente a você dizer que existe um L que pertence aos reais, tal que aquela net que a gente montou ali converge para esse L. Tá? A definição usual é ipsis literis isso, tá? Quando você abre tudo, dá isso. Então, e aí, em geral, esse número L é o que a gente denota como integral de AB em F. Tem gente que gosta de escrever assim. Eu não sei, eu não gosto de escrever dessa forma. Me julguem. Não sei porque eu não gosto, mas meio que não aparece nenhuma menção a coisas dessa forma, nada explícito na definição. Enfim, gosto pessoal, não gosto, mas fiquem à vontade. Então, esse número aqui é o que é definido como integral. Tá? Curiosamente, a menos de notação e formalismo topológico, essa é a definição que o Stewart dá para integral. É engraçado que ela está certa. Mas assim, então essa integral de Riemann, e o legal é que quando a gente olha, então assim, de certa forma a gente não está mudando nada, né? Eu tô pegando a definição de Stewart. Então, que vantagem pode haver nisso? A vantagem não é que eu estou usando a definição do Stewart. A vantagem verdadeira é que eu estou mostrando que a definição do Stewart é um caso de convergência de net no espaço de Hausdorff. Então, em particular, a unicidade da integral automática, porque é uma net que converge no espaço de Hausdorff. Acabou. Tá? Foi-se. Você não tem que provar isso. Já foi. Você não tem que gastar tempo com isso. A outra coisa, se tiver duas funções que são Riemann integráveis e uma é menor ou igual que a outra, isso aqui significa que para todo x, f de x é menor ou igual que g de x. Então, vai valer isso aqui. A integral é monótona. Tá? Isso vai valer porque se você tiver isso e ambas convergem, então quando você faz o limite de xd, isso aqui é menor ou igual que o limite de yd. É uma coisa que vale para nets quaisquer, não é exclusividade da integral. Então você não precisa perder tempo provando isso para integral. Você prova isso para net, para sequência. A mesma coisa vai valer e vai sair daqui, porque é um limite de redes. Tá? Aí, claro, usando isso, o que você faria? Você mostraria que, em particular, para cada partição, vale isso aqui. Então, essa função f e essa função g induzem nets que se satisfazem isso aqui. Então, vai ter que valer isso. Só que isso, nesse caso, é isso. E isso, nesse caso, é isso. Então, monotonicidade da integral segue do fato de que integral é um limite de rede. Acabou. Outra coisa, você pega duas funções Riemann integráveis. Então, e pega escalares reais, alfa e beta. Então, vai ser verdade que alfa f mais beta g é uma função Riemann integrável. E não só isso. A integral dessa combinação linear vai ser a combinação linear das integrais. Porque quando você pega essa função aqui, quando você pega essa função aqui de R em R que faz um xizinho e manda em alfa x mais beta x, isso? Não, eu falei abobrinha.
vai ser a função que sai de R cartesiano R. Pega o par xy e manda em alfa x mais beta y. O fato dessa função ser contínua vai garantir que quando você aplicar nets particulares que convergem para lugares particulares, no caso esse aqui, a coisa vai ter que ir para o valor correspondente. Então, muita coisa sai automática disso, tá? Eu usei essa abordagem no curso de análise 2, ano passado. Não sei se, assim, aparentemente o pessoal curtiu, assim. Tinha um outro, tá? Tinha só um, né? Que era apaixonado pelo Elon, não tiro completamente a razão dele, e ele meio que não aceitava o fato, assim, emocionalmente, ser feito de uma forma diferente, tá? Mas, assim, eu acho que ganha esse tempo fazendo assim, tá? Ganha esse, aqueles negócios de ficar mexendo com o Supremo, não sei o que, soma de Darboux. A gente vai. Essa abordagem não nos livra disso, porque, por exemplo, para mostrar o critério de integrabilidade de Riemann-Lebesgue, né, que uma função é Riemann integrável se somente C, ela é limitada e contínua a menos de um conjunto de medida nula. Eu acho que é isso. Eu acho que era isso. Deixa eu olhar aqui, mas tenho quase certeza que era isso. É exatamente isso. Para provar esse negócio, a gente vai precisar, no meio da demonstração, recaracterizar a integral em termos de soma de Darboux. Só que, de qualquer forma, a gente pega toda a sujeira que estava espalhada em várias coisas que a gente fazia e coloca só para provar um canhão, que eu quase xinguei aqui, mas usa ele para provar um canhão mesmo. Então, eu acho válido, assim, que a gente tenha uma definição que permita tirar muita coisa de modo natural, porque é natural. Tá? Então, assim, é uma das minhas aplicações favoritas de convergência de nets, tá? Essa definição de integral, deixando explícito que é uma integral, que é um limite de net, tá? Bom, como já deu, cadê o relógio? 47 minutos, eu acho complicado, eu não acho uma coisa muito salutar eu começar a falar de bases locais agora. Eu acho que vai dar meio ruim, até porque eu vou participar de uma live daqui a pouco. E eu ainda tenho que preparar o que eu vou falar nessa live, então não acho uma boa. Mas aí só para dar uma ideia, cadê? Então, terminamos aqui de falar sobre integrais e aplicações básicas sobre critério de Cauchy. Eu tô na frente, né? Viu? Eu sou um besta. Pronto. No livro eu coloquei não integral de Riemann, mas eu coloquei integral de Cauchy, mas que essencialmente é a mesma coisa. Tá bom. Aí, na próxima quarta, a gente vai falar de bases locais. Tá? E a base local, em certo sentido, ela vai generalizar comportamentos que a gente tem em espaços métricos, né? Que é aquela coisa de, dado um ponto, você tem uma família de abertinhos, que em certo sentido esses abertinhos estão em direção ao pontinho, e todo aberto do espaço que contém esse ponto, contém algum desses abertinhos. Uma base local é uma família de abertos que tem essa propriedade. E aí, a depender de que tipo de base o espaço tem, se tiver uma base assim enumerável, coisas boas acontecem, etc. E, em particular, é com uma análise um pouco mais fina sobre como as bases locais de um espaço se comportam, que a gente vai conseguir fazer aquilo que estava faltando, que era usar a convergência de net e filtro, que a gente viu que vale em espaços topológicos quaisquer, e reobter daí o fato de que, por exemplo, num espaço pseudométrico, um ponto está no feixe de alguém
C e somente C, existe uma sequência que converge para esse ponto. Porque a gente viu que no contexto geral, que a gente pode garantir que existe uma net ou um filtro. Só que, e aí, uma boa generalização permitiria que, com esse resultado de net e filtro, a gente conseguisse, no contexto onde a gente sabe que é verdade para a sequência, que a gente conseguisse concluir o que a gente já sabia. Com bases locais, a gente vai conseguir fazer isso, tá bom? Aí, mas é um tema rápido. No próximo vídeo a gente já acaba isso. E, finalmente, depois de bases locais, a gente vai chegar em compacidade. Tema preferido, sei lá, de 10 a cada 5 topólogos gerais e analistas, tá bom? Mas é isso, 50 minutos, quase 51 minutos de vídeo. Vou encerrar por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Cadê meu mouse? Estou perdido. Está aqui. Muito obrigado pela atenção. Tenha um bom resto de feriado. Feliz Dia dos Namorados, namoradas, enfim. E valeu. Fiquem em casa se vocês puderem, tá? Vou beber uma água. Tchau, tchau.